força natural. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? A paz do nosso Deus seja de cada coração. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina e hoje número 2, causas da desunião. E comigo aqui está o irmão Vilânio. Estamos juntos novamente, irmãos. Irmão Ricardo e o irmão Alexandre. Nós queríamos mandar um abraço aí para a irmã Ana Paula, que deu um testemunho para nós, e sua filha Carolina, lá de Belo Horizonte, através desses vídeos, dessas lições. Ela deu um testemunho que ela voltou para os caminhos do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, se você tem algum testemunho bonito, que as lições aqui causou impacto na sua vida, na sua família, você possa comentar, mandar um áudio para nós, tá bom? Que Deus seja louvado. Amém. O irmão Ricardo vai orar, que o irmão Ricardo possa orar pela irmã Ana Paula. Amém. E sua filha Carolina e outros irmãos que Amém. estão nos assistindo. Oremos. Senhor bendito que estás nos céus, nós louvamos o seu nome, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor há de fazer ainda em nossas vidas. Amém. Amém, Senhor. Senhor bendito, mais uma vez nós estamos aqui para estudar um pouco mais de suas palavras, mas nós sabemos, Pai, que somos pequenos, sabemos, Pai, que nós não temos capacidade por nós mesmos de compreender as suas verdades e compreender os segredos do Senhor. É verdade, Senhor. Por isso rogamos que Teu Santo Espírito, Teu Santo e maravilhoso Espírito, seja o nosso professor, nos guie no caminho reto, para que nós possamos aproximar mais e mais do Eterno. Amém. Senhor bendito, também estamos aqui para Te agradecer, Pai, pela vida da irmã Ana Paula, que as Suas bênçãos, Senhor, possam estar cada dia sendo derramado na vida dela, fortalecendo-a, Pai, nos Seus santos e benditos caminhos. Amém, Senhor. O inimigo das almas quis destruí-la, Pai. Pensou que ele tinha ganhado, mas o Senhor é mais poderoso, o Senhor resgatou a Tua filha. Obrigado, Deus. Senhor bendito, que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa abençoar a sua filha Carolina também. E, Senhor, aqueles, Pai, que sofrem por aí, Pai, que estão querendo conhecer a Sua palavra, que o Senhor possa alcançá-los também, Pai, que o Senhor possa fortalecê-los nos seus caminhos. Nós sabemos que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, são os dias que estão terminando a história desse mundo. Por isso te rogamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, não permita que nós andemos sozinhos, Senhor, porque nós não sabemos andar sozinhos. Nós precisamos da Tua ajuda. É verdade. Dê-nos sabedoria, dê-nos a Tua graça, dê-nos o Teu poder. Tire de nós o desejo de querer pecar, Senhor, mas coloque em nós o desejo de querer Te honrar cada dia Amém. mais e mais. Pedimos as Suas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmão, se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, compartilhar esse vídeo com outros irmãos, para que juntos nós podemos pregar o Evangelho em todo mundo e assim Jesus volta. Amém. Para que possamos Amém. crescer espiritualmente e refletir o caráter de Cristo. E o texto para nós dar o início aqui, na lição está em Provérbios, capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Olha que lindo texto, irmãos. Irmãos, pode dar a introdução da lição. No livro Patriarcas e Profetas, a irmã White comentando esse texto, é uma coisa impressionante. Aliás, vocês podem pegar assim em 3 vertentes diferentes, 3 direções diferentes. O texto é muito rico de informação. Na página 639 do livro Patriarcas e Profetas, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo é a prudência. A grande obra da vida é a formação do caráter e o conhecimento de Deus é o fundamento de toda verdadeira educação. Comunicar esse conhecimento e modelar o caráter em harmonia com o mesmo deve ser o objetivo do trabalho do professor. A lei de Deus é o reflexo do seu caráter. Daí o dizer do salmista: todos os teus mandamentos são justiça. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Então Deus se nos revelou em Sua palavra e nas obras da criação. Então, e vai continuar aqui, depois você continua a leitura, que é muito rico de informação esse texto do livro de Provérbios. Então é o fundamento, irmãos. Toda a nossa sabedoria tem que caminhar para uma formação de um caráter e ser modelado segundo a imagem de Deus. Amém. Amém. Esse é o fundamento de toda a sabedoria e o conhecimento. É a ciência que Deus quer que cada um de nós busque o seu caráter, refletir o seu caráter. Amém. Amém. Louvado seja Deus, né? E, irmãos, e você pode ver que na lição, né, na lição aqui, começa o título, né, as causas da desunião, e aqui está falando que você começou
bem claramente, a respeito do que é mais importante. O que é mais importante para o ser humano, o princípio da sabedoria, onde surge a sabedoria. E nós não podemos deixar, pelo menos não podia deixar de falar do Salomão. Salomão é muito falado, até hoje no meio cristão, até filmes, já fizeram filmes sobre ele, já fizeram documentários sobre a história de Salomão, sobre o pessoal acreditando que ele tem muito ouro escondido, tem várias coisas. Mas Salomão, apesar de ser reconhecido, a humanidade reconhecida como o homem mais sábio que já existiu, muita gente fala isso, apesar que a gente estudando a palavra de Deus, a gente vê que ele não foi o mais sábio, porque ele foi dotado de sabedoria, parte de Deus, mas ele não foi o mais sábio. E aqui no livro Profetas e Reis, essa versão aqui, ó, aqui está na página 69, tá ok? E é o capítulo 4, o capítulo que fala assim, os resultados da transgressão. Olha só que começa dizendo: houvesse Salomão continuado em humildade de espírito, a volver a atenção dos homens e de si para aquele que lhe dera sabedoria, riquezas e honra, que história teria sido a sua? Continua. Mas conquanto a pena da inspiração registre suas virtudes, dá também fiel testemunho da sua queda. Ainda continua. Elevado ao pináculo da grandeza, cercado com dádivas da fortuna, Salomão sentiu-se aturdido e perdeu o equilíbrio e caiu. Constantemente exaltado pelos homens do mundo, foi finalmente inábil para resistir à lisonja de que era alvo. A sabedoria que lhe fora confiada para que glorificasse o doador encheu de orgulho, permitiu finalmente que os homens falassem de si como do mais digno de louvor pelo inigualável esplendor do edifício planejado e construído para honrar o nome do Senhor, Deus de Israel. Aqui ele já começa falando, né, que aqui a mensageira do Senhor fala que ele se exaltou. Ele começou a achar, por causa da sabedoria que Deus deu para ele, ele começou a alimentar esse tipo de coisa. Gente, o homem era sábio mesmo, foi dotado de Deus mesmo a sabedoria, isso é fato, Mas ele esqueceu de dar glória a Deus, né? Com o tempo ele esqueceu de dar glória a Deus, começou a desanimar. Não só de dar glória a Deus, como também a mesma irmã White, ela afirma que Salomão, ele se transformou num instrumento refinado na mão do diabo. Agora você imagina só, com a sabedoria que ele tinha, sendo usado pelo diabo agora. Agora o negócio fica mais difícil. Porque se você vê, daqui a pouco nós vamos entrar nessa questão aqui de uns assuntos aqui mais, vamos prolongar mais essa questão da sabedoria, a administração dele logo no começo foi equilibrada. É tanto que a própria Bíblia que diz que a história, a Bíblia afirma que Israel, os momentos de paz que Israel teve, a história de paz que Israel teve foi no governo de Davi e Salomão. Mesmo ele fazendo sendo transtornado a sua sabedoria e desobedecendo a Deus, mas depois vocês veem que ele muda totalmente a sua administração. Totalmente. E cria um jugo em cima do povo, um jugo tremendamente extraordinário. Depois seu filho, lá a gente sabe muito bem que seu filho, em vez de diminuir, através de um conselho dos sábios mais velhos, né, aceitou o conselho dos conselheiros mais novos e acabou ainda, e depois a gente sabe toda a história, que se dividiu toda aqui. Terrível. E olha só, só terminando aqui, irmão, agora fala diretamente para nós. Olha só, não pode o homem mostrar maior fraqueza que permitir que lhe atribua a honra por dons que são otorgados pelo céu. Olha só, nossa irmão, você é o máximo, você fala muito bem, viu? Aí a pessoa já pensa, eu já sabia, eu sou bom mesmo. Aqui está dizendo bem claramente, aquele que aceita isso é um fraco, tá aceitando a fraqueza, porque ele não é bom coisa nenhuma. Se as pessoas veem algo nele, de bom, quer dizer que foi Deus que colocou ele em pé, não é porque ele é bom por si não, ainda continua. O verdadeiro cristão, olha só, o verdadeiro cristão fará que Deus seja o primeiro e o último, e o melhor em tudo. Nenhum ambicioso motivo logrará arrefecer o seu amor por Deus. Ainda continua, firmemente, perseverantemente fará que advenha a honra a seu Pai Celestial. E quando somos fiéis em exaltar o nome de Deus,
que nossos impulsos são postos sob a divina supervisão, somos capacitados a desenvolver as faculdades espirituais e intelectuais. Tá vendo só? Então, se eu me entrego na mão de Deus, reconheço que eu sou incapaz por mim mesmo, o homem natural é incapaz, aí Deus cuida de mim, Deus mostra, Deus me usa, essa é a realidade, Deus me usa como instrumento dele. Isso é verdade. Essa é a realidade, então não podemos exaltar. Então a desobediência, irmão, a desobediência é que vem desunião e contenda. Sim. Na obediência vem união. Sim. Então não existe esse negócio de união na desobediência. Não. Nós vemos na Bíblia aí, vocês Não leram tem Salomão, Roboão depois, todo mundo aí, só deu confusão na desobediência. Isso é Quando verdade. está na obediência, 100%. Sim. Uma benção. Isso Desobediência é desunião e contenda. Então se a sua igreja está em desunião, irmão, é porque tem desobediência. Tem desobediência aí. Tem. Alguma coisa acontecendo. Os anciãos têm que orar, os pastores, a liderança orar, opa, está tendo alguma coisa aqui de desobediência à palavra de Deus. Nós temos que consertar isso aí. Não adianta procurar em outra coisa, irmão, em filosofia, que não vai dar certo. E você vê, né, irmão, que na história aí, o caso de Salomão, a consequência foi tão malévola da desobediência que prejudicou o filho dele e prejudicou a nação inteira. E isso é muito perigoso. Dividiu a nação. Dividiu a nação inteira. É a mesma coisa quando a gente fala no contexto igreja. Você puxou um assunto bem interessante a desse ponto. Falou, se a igreja está, as coisas não estão do jeito que tem que ser, que tem desobediência ali, né? E aí se não é resolvido, vai ficar anos a fio colhendo do fruto, um fruto maldito. Essa é a realidade, porque eles se rebelando contra Deus. Exatamente. E quem quiser conferir mais essa questão da sabedoria, na página 697 do Patriarcas e Profetas, que vai falar sobre o Aquitofel, aquele que conspirou contra Davi. Lá, teve uma reunião lá, e você lá em Mote vai narrar essa questão do Provérbios 9, versículo 10, nessa história que teve lá um conselho lá, eles criaram um conselho de Absalão, e foi receber conselho dos seus conselheiros, né? Mas lá tinha um espião, o Sai era um espião lá. Então, lá, como Aquitofel era julgado como sábio, conselheiro, ele foi aconselhado para conspirar contra Davi e tentar derrotar Davi, né? E eles lá aconselharam Absalão a perseguir Davi, mas aí Hussai não participou desse conselho. Mas lá o livro fala que tinha uma sabedoria muito maior que estava envolvida ali e estava tomando providência. Então Deus interviu naquela situação, e se não tivesse intervido, teria realmente acontecido uma coisa muito danosa com Davi. Então a gente tem que pensar nisso. Deus, ele é a fonte da sabedoria. Então se nós se desliga de Deus, estamos completamente sem discernimento. Sem rumo, né? Sem rumo. Estamos sem rumo. Sim, vamos lá no domingo agora. Volta, ó Israel rebelde. Ó rebelde Israel. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 a 14, nós não vamos ler. Aí fala para enumerar quais as bênçãos de Israel obedecesse à vontade de Deus. Quais as bênçãos que Deus daria se obedecesse. E é aplicado para nós. Isso é interessante. Eu resumi, porque assim, tem várias coisas que eu falo. Fala da questão da saúde deles. Fala da questão que as pessoas são reconhecidas como um povo sábio. Sim. Fala que não vai haver doença. Fala que as crianças deles seriam excelentes. Fala que a família deles seria maravilhosa. Fala de várias coisas. Mas eu resumi falando o seguinte: eles seriam o melhor povo dessa terra. Sabe? O exemplo nessa terra. Eu fico imaginando, né? O que era para ser. Porque se eles seguissem o mandamento de Deus, as pessoas iam olhar, né, Alexandre? Ia aparecer alguém doente, alguém do tipo, e ver que israelita não tinha problema nenhum, sabe? Não tinha doença nenhuma, todo mundo saudável, todo mundo bonito, sabe? Pessoas com olhar vívido, nem com olhar pálido de doença. Aí ia perguntar, mas por que isso? Eles na hora de pronto iam falar, não, é que nós servimos ao Senhor Todo-Poderoso. Seguimos isso, porque Deus nos revelou. Aí automaticamente a pessoa que não era israelita vai falar, opa, então eu não quero ser israelita, porque olha que bênção. Mas isso é notório, e sabe uma coisa interessante, irmãos? Vocês podem ver no nosso cotidiano, no dia a dia, quando tem um servo fiel de Deus, né? Ele vai lá e aí encontra uma pessoa totalmente destruída, o diabo pisando nas costas dela, bagunçando, ela virando um cavalo do inimigo. E ela quer mudança de vida, ela não consegue. Aí ela olha um homem ou uma mulher diferente ali, aí pergunta, e fala, não, eu sirvo a Deus. Não é mesmo? E aí começa a conversar com ela, já sente um alívio já. E ela vai querer o quê? Saber desse Deus. Você pode ver que a maioria das pessoas
que vem para os braços de Cristo, é porque, assim, sabe, que estava no mundo lá fora, estava sofrendo bastante, sabe? E eles encontraram um filho de Deus, né, assim, porque para eles a princípio é um exemplo, né, um exemplo a seguir pelo comportamento da pessoa, porque eles não conseguem compreender a princípio, depois eles veem que é Deus que transforma. Então você vê que as mesmas bênçãos não é para nós adventistas, para filhos, nós não temos um lar adventista, nós não temos orientação da criança. Para a saúde, o que nós temos? Conselhos alimentar, ciência do mover, e etc, etc. Sim. Então as mesmas bênçãos para nós, se nós obedecer o que Deus deu. Então, aqui o texto ele fala das bênçãos se a pessoa for fiel ao Senhor. Eu não vou ler aqui, o texto é muito puxado, mas você, no livro Patriarcas e Profetas, na página 493, eu vou ler só um pouquinho. Peço só para você me ouvir, eu vou ler um pouquinho. Mas, irmãos, eu vou resumir aqui o pensamento aqui. Moisés falou sobre inspiração, com a inspiração divina, Moisés falando para eles, ó, se vocês atentarem, der ouvido ao Senhor, tudo na sua vida vai irá bem. Aí, lá o Deuteronômio capítulo 28, narra todas as bênçãos. E também as maldições. Então Moisés, aqui fala, pelo espírito de inspiração, olhando através dos séculos, Moisés descreveu as terríveis cenas da subversão final de Israel como nação e a destruição de Jerusalém pelos exércitos de Roma. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz, de rosto que não atentará para o rosto do velho, nem terá piedade do moço. E aqui vai continuar, você continua a leitura, que o texto vai explicar direitinho. Então Deus já falou para Moisés, ó. Moisés explica assim para eles, que se eles ouvirem a minha voz, eles vão seguir em frente. Mas se eles não seguirem a minha voz, vai acontecer isso, isso, isso. E eu vou logo te avisando que vai vir uma nação aqui. Moisés, obviamente Moisés, sob a inspiração divina, tem que ter uma nação, né? Mas na frente, quem esteve presente na época compreendeu que a nação que Moisés estava se referindo era a Roma, no contexto lá da época lá, né? Então, Deus mostrou para Moisés, esse povo, eu falo isso, isso e isso, mas eles não estão me ouvindo a minha voz e me obedecendo. Então vai acontecer isso e isso, isso com eles. Sim. O irmão Ricardo vai ler agora Jeremias 3, verso 14 a 18. Nós vamos aprender qual o chamado de Deus para o arrependimento. Para Israel, como Deus tem o amor de Deus. Ó. Olha só. E para nós também. A versão da Bíblia que eu estou lendo é a versão King James. A versão King James é fiel, de 1611. Jeremias capítulo 3, do verso 14 até o 18. Começa assim. Voltai, ó filhos apóstatas, diz o Senhor, pois eu estou casado convosco, e vos tornarei um de uma cidade, e dois de uma família, e vos trarei para Sião, e vos darei pastores conforme meu coração, os quais irão vos alimentar com conhecimento e entendimento. E isso acontecerá quando vos fordes multiplicados e aumentados na terra. Naqueles dias, diz o Senhor, nem isto virá à mente, nem se lembrarão disto, nem a visitarão. Isso não acontecerá nunca mais. E naquele tempo eles chamarão Jerusalém de o trono do Senhor, e nela serão reunidas todas as nações da terra. E em nome do Senhor a Jerusalém, e não mais andarão após a imaginação de seu coração perverso. Naqueles dias, a casa de Judá andará com a casa de Israel, e eles reunir-se-ão da terra do norte para a terra que eu tenho dado por herança aos vossos pais. Que bênção se converter. Se converter. Olha, e essa bênção se estende até nós, adventistas do sétimo dia. Essa bênção. O texto está se referindo, a gente sabe, pelo contexto tanto da Bíblia, como a narração do Espírito de Profecia e a história, Israel foi rebelde. Sim. Como Israel não conseguiu cumprir com seus objetivos, mas o Israel espiritual vai cumprir. O Israel espiritual, que agora estendeu sobre todos os gentios, aquela descendência de Abraão, que são os fiéis, o remanescente, o que obedece. Que está em Apocalipse 14 e 12. Aqui está o passinho santo. Exatamente. Que guarda
E Apocalipse 12:17, que está escrito o quê? Exatamente, aqui irou-se o dragão contra a mulher, os que guardam, com restante, o remanescente, os que guardam, o remanescente, o restinho que sobrou, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o dom profético, o Espírito de profecia. Então, aqui no livro Profetas e Reis, na página 410, diz assim: a par desses maravilhosos apelos, o Senhor deu a seu povo extraviado as próprias palavras com que podiam voltar a Ele. Eles deviam dizer: eis-nos aqui, viemos a Ti, porque Tu és o nosso Deus. Certamente se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor, nosso Deus, está a salvação de Israel. Voltem com o coração puro a mim. Voltem com o coração arrependido a mim. Eis aqui o seu Deus. Assim, você, reconhecendo, salvará. Mas, infelizmente, o que ocorreu, a gente sabe que não foi bem isso. Não foi bem isso. Não foi bem isso. Né? Tem um texto aqui que eu vou ler, bem curtinho, ó, falando para nós o Israel moderno. O Israel moderno está no maior perigo de se esquecer de Deus e se levar à idolatria do que o antigo povo de Deus. Israel moderno. Adoram-se muitos ídolos, está falando de nós, Israel moderno. Mesmo entre os professam observadores do sábado. Deus advertiu o seu antigo povo a guardar-se da idolatria, pois se ele se desviasse do Deus vivo, sua maldição recairia sobre ele, enquanto que o amasse de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força. Ele abençoaria abundantemente seus cestos e sua amassadeira e removeria do meio deles toda a enfermidade. A bênção e a maldição foi colocada. É o texto, os irmãos podem ler Testemunho para a Igreja, volume 1, página 619, pode ler todinho. Então, irmãos, Deus colocou entre nós a bênção e a maldição. E aqui está dizendo aqui que tem muita idolatria no povo de Israel, até entre os profetas observadores do sábado. Porque a gente fez que idolatria, irmão, é adorar santo, adorar imagem, pedra. Não é só isso. Isso é explícito. E aquilo que a gente adora? Nós adoramos cantores da igreja. Ah, é meu ídolo, fulano. Ah, o pastor, aquele pastor, bem, só fica no pastor, pastor. Tudo que vai perguntar, lê alguma coisa na Bíblia, vou perguntar para o meu pastor se está certo. O irmão ensina a verdade, vou perguntar para o meu líder. Isso é idolatria, irmão. Você está idolatrando a pessoa. E tem outra coisa também, viu? E tem para algumas pessoas o ídolo também é o ventre, né, Alexandre? Não podemos esquecer também. O ventre está se referindo a glutonaria. Exatamente. O Espírito se fala que a gente cava a sepultura com os nossos dentes. Nossos dentes também. E Deus não abre mão, sabe? Deus não abre mão. Assim, Deus não abre mão e a pessoa também não quer abrir mão, porque Deus fala assim que Deus, aí ele usa assim, não, mas Deus permitiu lá no Antigo Testamento, gente, mas a luz é progressiva, aquele povo estava começando a sair, nós somos povo nos últimos dias, e aí Deus nos dá orientações explícitas como nós devemos nos alimentar para que a nossa mente esteja mais assim, vívida, para que a nossa vida esteja em condições de ser um instrumento dele, para poder ajudar as pessoas. Também tem isso aqui, né? Exatamente. Sim, também tem o dinheiro. Tem essa questão do dinheiro, você idolatrar o dinheiro. Sim. Você deixar de ajudar a obra de Deus. A moda de também. Amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A moda também. A moda também, essa questão da moda, então, os prazeres. A moda é uma deusa com mão de ferro. Que governa com mão de ferro, né? Está no livro da educação. Então, é o povo, o Israel moderno, como o Israel literal se transviou, o Israel moderno também está se transviando, seguindo o mesmo caminho. Mas sempre tem aquele remanescente que prevalece pelo poder de Deus. Né? Sempre tem esse remanescente. Né? E tem uns textos aqui, nessa parte de domingo ainda, tem uns textos, se os irmãos quiserem conferir, Êxodo 15, versículo 26, e também o versículo 55, deixa eu ver, 55. É o versículo 55. E Deuteronômio 26, versículo 19. Acompanhando esse mesmo assunto que nós estamos aqui compartilhando, né? E olha só, Vilani, só mais um texto eu quero ler aqui do Profetas e Reis, que fala, assim, está falando de idolatria, tudo bem, mas fala aqui de pessoas que se recusam a mudar os seus caminhos. Olha só, a negligência em se arrepender e render voluntária obediência acarretará sobre homens e mulheres hoje tão sérias consequências como as que vieram sobre o antigo Israel. Há um limite, além do qual o juízo de Jeová não pode mais ser detidos. Olha. Tá vendo? Não pode mais detido. Tem um limite, tem um limite para isso. A desolação de Jerusalém nos dias de Jeremias
é uma solene advertência ao moderno Israel, para nós, É verdade. de que os conselhos e advertências dados por meio de instrumentalidades escolhidas não podem ser desrespeitados impunemente. Então, olha só, impunemente. Vai ter uma consequência. Vai ter uma consequência. Qualquer tipo de obediência nossa, por nossa parte, nós temos que ter consciência disso. Vai ter uma consciência. O tempo exato nós não sabemos, mas sempre vai ter. Porque Deus dá um tempo de graça para cada um. Deus não se deixa enganar, né? Exatamente. Deus não, o que tu plantar, tu vai colher. Deus não se deixa escarnecer. Então você vai colher aquilo que você plantou. Sim. Vai colher. Mas cedo ou mais tarde virá a consequência. A consequência, a sentença e a recompensa. Seja ela negativa ou positiva. Vai ter. Vamos lá na terça agora. Reto aos seus próprios olhos. É o subtítulo. De acordo com... Vamos ler Juízes. O Ricardo pode ler Juízes 17, 6. E eu vou ler Juízes 21, 25. Olha lá. Capítulo 17. Aqui, achei. Capítulo 17, verso 6. Diz assim, irmãos. Naqueles dias não havia rei em Israel. Por isso, cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. E o 25, capítulo 21, verso 25. Naquele dia não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Olha que coisa. Então, irmãos, que outro problema surgiu entre o povo de Deus aí? Fazer o que queria. Exatamente. Mas o texto é interessante, que o texto diz assim, naquele tempo não havia rei em Israel, né? Não. Mas o texto está falando isso, mas só que está demonstrando outra coisa. Espera aí. Mas não tinha rei. Mas quem era o rei de Israel naquela época? Porque tinha um governo teocrático. Sim. Então, era Deus. Agora, esse não havia rei em Israel, é que eles rejeitaram o verdadeiro rei de Israel. Sim, estavam Eles rejeitaram. Lembra que Samuel falou, o povo não quer mais eu, tal. Samuel, não fica triste não, porque o povo rejeita a mim. Exatamente. Eles rejeitaram o verdadeiro rei. É tanto que depois eles pediram um rei. Não era para ter rei em Israel. O rei único. Porque eles queriam copiar o povo. Lembra que eles falavam que ser igual às outras nações. Exatamente. Olha o outro povo. Olha que perigo, né? Olha que perigo que a gente está vivendo. Não está nesse perigo hoje? Não estamos falando a mesma coisa? Aí o livro Patriarcas e Profetas, narrando alguma situação semelhante a isso aqui, diz assim, olha o que diz lá, como é interessante. Antes que se extinguisse a geração que recebera instruções de Josué, a idolatria fez pequeno avanço, mas os pais haviam preparado o caminho para a apostasia de seus filhos. O desacatar as restrições do Senhor por parte daqueles que entraram na posse de Canaã disseminou sementes de males, as quais continuaram a produzir amargos frutos por muitas gerações. Os hábitos simples dos hebreus lhes haviam assegurado saúde física, mas a associação com os gentios determinou a condescendência com o apetite e a paixão, o que diminuiu gradualmente a força física e enfraqueceu as capacidades mentais e morais. Pelos seus pecados, os israelitas foram separados de Deus. Vamos lá então. Quando eles entraram na terra, a primeira coisa que era para eles ter feito, na medida que foi lançada a sorte das possessões da terra, era para eles ter expulsado os inimigos. Mas não, foram se associar em casamento com os inimigos, em fazer acordo com eles. E o que foi que levou o povo de Israel? A se prostituírem com outros deuses e também levar o povo a tremenda de uma idolatria, sacrificar seus filhos aos ídolos e assim por diante. Então eles ficaram envolvidos numa verdadeira idolatria. É para eles terem expulsado os idólatras. A ordem era essa. Verdade. Sim, o Ricardo lê base na Bíblia aí, ó, Juízes 2, 11 a 13, que o Ibrahim está falando. Juízes capítulo 2, verso 11 a 13. Olha só, o verso 11 fala assim, ó. E os filhos de Israel fizeram mal à vista do Senhor e serviram a Baalim. E eles abandonaram o Senhor Deus dos seus pais e lhes tirou da terra do Egito e seguiram aos outros deuses, deuses do povo que estava em seu redor, e se inclinaram diante deles e provocaram a ira do Senhor. Ainda continua. Eles abandonaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Capítulo 3, verso 5 a 7. No capítulo 3, verso 5 até o verso 7. O verso 5 fala assim: E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. E eles tomaram suas filhas por esposas, e deram suas filhas a seus filhos, e serviram seus deuses.
E os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram a Baalim e os arvoredos. Porque Deus mandou eles expulsar o povo, o que ele fez? Não expulsou, Se ainda associou, ainda casou, se associou, fizeram acordo e assim, ó, entraram, eles receberam o que eles realmente deveriam receber, plantaram. Eles receberam o que eles plantaram. E Moisés já tinha falado, olha, preste atenção, Israel, vocês prestem atenção o que vocês vão fazer. Capítulo 12 de Deuteronômio, versículo 8. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Não faça isso. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus. E vos fará repouso de todos os vossos inimigos em redor. E morareis seguros. Olha, escute só. Vocês vão espantar, tirar esse pessoal da terra e eliminar eles. Tirar eles dessa terra. E vocês vão ficar com essa terra e vocês vão estar o quê? Seguros, vão estar seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios. E diz-me assim por diante. Vai falar, Deuteronômio 12 vai explicar tudo direitinho lá. Então, vocês quando entrar na terra, vocês têm que expulsar esse pessoal de lá, esses idólatras, e vocês vão estar seguros. Mas não, esse foi o inverso. Casando com os idólatras, levando os filhos à prostituição, à idolatria. Então, irmãos, quando retam nossos próprios olhos, nós, Adventista do Sétimo Dia, é quando a gente abandona a Bíblia e Espírito e Profecia e vamos atrás de guia cego. Irmão, nós estamos indo igualzinho o povo de Israel, procurando e seguir outros, que Deus não mandou nós seguir. É Bíblia e Espírito e Profecia. Interessante que Deus, em nenhum momento você encontra na Bíblia Deus falando o seguinte, que é para seguir o pensamento dos homens. Mas sim, é para seguir a lei e o testemunho. E acabou a conversa. Já bem claro, a lei e o testemunho, se não fala desse modo, não tem luz alguma deles, nunca vai ver luz nenhuma. Né? E aqui, Alexandre, tem um trechinho aqui, uma frase com um rodapé, olha só que fala. De que maneira nossas ações como igreja impactam aqueles que nos rodeiam? O que os impressionaria de maneira positiva, né, nos Adventistas do Sétimo Dia? Ou seja, como nossa vida podia impressionar essas pessoas de maneira positiva? É isso que está dizendo. Será que uma coisa que você leu as bênçãos de Israel, se a gente fosse uma família bem ordenada, saúde, o que nós ia impactar nas pessoas? O impacto seria bem maior. Coisas bem maior. Então, agora para e pensa. Geralmente, um tempo atrás, a gente ouvia muito, né? Assim, nós temos que tomar cuidado, nós temos que nos proteger, nós temos que proteger a igreja, para que o mundo não entre na igreja. Não era essa a conversa? Sim. Hoje, a conversa nós temos que tirar o mundo de dentro da igreja, porque já entrou faz tempo, já está bagunçando aqui dentro. Então, as pessoas de dentro estão querendo imitar de fora, como Israel fez, imitar de fora, achando que com isso vai trazer amizade, todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai para o céu junto. E não é esse caminho. Se você não vê nenhuma vez Deus falando o seguinte, não, rebaixe as normas para atrair esse povo para você, porque todo mundo vai junto para o céu. E na página 588 desse livro aqui, Patriarcas e Profetas, tem um pensamento muito interessante aqui, inspirador, que diz assim, o caráter muitas vezes é provado pelo meio mais simples. Aqueles que em tempo de perigo estavam preocupados com suprir suas necessidades não eram os homens em quem se poderia confiar em uma emergência. O Senhor não tem lugar em sua obra para os indolentes e condescendentes consigo mesmo. Os homens de sua escolha foram os poucos, que não permitiram que suas necessidades os detivessem no desempenho do dever. Então aqui está falando aquele empenho dos 300 de Gedeão. Vocês lembram? Uhum. Por que aqueles homens venceram a batalha? Porque eles estavam com quem? Estava empenhado, estava focado no objetivo, com Deus. Eles não estavam focados tanto em sua vida, necessidades. Estava preocupado com eles. Mas estava focado em quê? O objetivo era vencer a guerra e o nome do Senhor ser honrado. Muito tempo o nome do Senhor estava sendo desonrado e o nome do Senhor deveria ser honrado. O êxito não depende do número. Deus não pode livrar tanto com poucos como com muitos. Deus pode livrar tantos com poucos como com muitos.
Ele é honrado nem tanto pelo grande número, como pelo caráter daqueles que o servem. Vocês entendem? Então, é assim, irmãos. E outro texto aqui, irmãos, está aqui, ó, nesse livro, O Maior Discurso de Cristo, na página 51, falando a respeito da espiritualidade da lei. Olha só o que diz. Sempre que os homens preferem os seus próprios caminhos, põe-se em conflito com Deus, ou seja, se levanta contra Deus, quando ele escolhe seu próprio caminho. Exatamente. Ou assim diz o Senhor, não, isso não é importante para mim, eu quero seguir meu caminho, sabe? Aí fala, ou assim diz o Senhor, não importa, eu acho que é diferente, sabe? Um monte de achismo, né? Axiologia. Ainda continua. Eles não terão, olha só o que está falando aqui é direto. Eles, esses homens e mulheres, pessoas que se levantam contra Deus com o seu achismo, sua própria vontade, eles não terão lugar no reino do céu. Está dizendo bem claramente. Não vai entrar no céu. Pois se encontram em guerra com os próprios princípios do mesmo céu. Ou seja, está contra a ordem do céu. Eles são instrumentos do diabo. Melhor dizendo, essa é a realidade. Ainda diz aqui, olha só, desconsiderando a vontade de Deus, estão se colocando ao lado de Satanás. Sim. Olha só, o inimigo do homem. Aí ainda fala mais aqui, a parte mais forte. Não por uma palavra, nem muitas palavras, mas por toda palavra que sai da boca de Deus, viverá o homem. Não podemos desatender uma palavra, por mais significante que nos pareça, e estar seguros. Não adianta. Se Deus falou é A mesmo. Se Deus falou é B. Não importa, eu não tenho que ficar questionando, sabe? O assim diz o Senhor, irmãos, é mais importante que todas as palavras que os homens podem falar. Tem um Testemunho para a Igreja, volume 7, na página 71, se eu não me engano, fala o seguinte, que uma única afirmação de Deus, uma única sentença de Deus, afirmação simples, por mais simples que seja, vale mais que todas as palavras de qualquer doutor, de qualquer teólogo, de qualquer... Todos os concílios juntos. Não significa nada. Testemunho para a Igreja, volume 7, página 71. Tá lá. O Breve Evangelho fala assim, que o assim do Senhor vale mais que o assim diz a igreja, do que o assim diz o Estado. Pronto. Exatamente. Deus, a palavra de Deus está acima de tudo e de todos. Passa nesse pensamento ainda, no Êxodo 34, versículo 13 e versículo 16, tem um pensamento lá assim: vocês não deem os seus filhos às filhas dos idólatras. Vocês não deem as suas filhas aos filhos deles, e nem os seus filhos e as suas filhas, para não se prostituírem com os seus deuses. Vamos lá então. Agora aqui no nosso tempo aqui agora, qual é a indicação de Deus para os seus filhos agora? Lembra lá? Não se poeis em julgo desigual. Porque o que acontece quando a pessoa se põe em julgo desigual? Vamos ser bem claros aqui, irmãos. A realidade é essa. Se você não tem um acordo em Jesus, o casal, ele está dividido. E estando dividido, quem é que está pelo meio? Vamos ser bem claros, é o diabo. Você vai dividir seu leito com o diabo. Essa é a realidade. Se você me permite, só complementando, tá? Aí você já continua. O julgo desigual, muitas vezes as pessoas pensam, viu, Vilani e Alexandre, que é só a pessoa do mundão lá fora. Não, tem julgo desigual dentro da igreja também, viu? Tem que tomar cuidado. Tem julgo, nem todos seguem a mesma fé, nem todos seguem o mesmo Deus dentro da igreja. Porque a palavra crê no Espírito Santo, outro não crê. E outro não crê na mensagem de saúde, outro não. Mensagem de saúde. E aí você pode ver, Vilani, que a palavra de Deus é bem claro. Jesus deixa bem claro nisso. Quando a parábola do joio e do trigo, lembra disso? A terra lá, o terreno lá. Então, e aí o que os homens falaram? Nós temos que tirar esse povo daqui, né? O joio daqui, Jesus, não deixa esse povo aí, deixa eles aí. Ou seja, nós temos, é claro que não convém a nós, Deus não nos revestiu, não revestiu a gente de autoridade para dizer quem é joio e quem é trigo. Não, isso não. Isso é verdade, não fez. Isso não. Mas a partir do momento que você está seguindo um caminho aqui, está tentando seguir certinho, e outra pessoa está rejeitando, batendo de frente, não tem como você se envolver em julgo desse tipo de coisa. Me fugiu a mente o texto, mas está no lado adventista. Me fugiu a mente, mas está no lado adventista. Isso eu li várias vezes. Diz assim: o caráter dele e dela pode ser irrepreensível, mas se ele não aceita a verdade conforme é em Cristo, deixai esse em paz. Pode deixar isso em paz. Porque não adianta então, nada. o que acontece? Deixa eles para lá. Não adianta não, porque você vai se complicar, você vai arrumar para a cabeça, irmão. Irmão, então se você é um adventista que está buscando o reino do céu, comunhão com Jesus, e quer seguir o caminho estreito, e quer seguir o caminho da felicidade, você toma muito cuidado com
os relacionamentos. A questão fora já é bem clara. E a questão dentro é mais assim, você tomar um cuidado mais especial. Mais especial ainda. Buscar alguém bem espiritual. Buscar uma pessoa que vai ajudar você a ir para o céu, uma pessoa espiritual. Não escarnecedor, sim, que não crê na Bíblia, nem tem um pouco no Espírito de profecia. Sim. Que tem muitos dentro da igreja dessa situação. Sim, vamos lá na terça divisão da nação hebraica. Olha como que se dividiu. 1 Reis 12, de 1 a 16, nós não vamos ler, os irmãos podem ler. Capítulo 12, verso 1 ao 16. Que causou essa terrível divisão entre o povo de Deus? O desejo de poder daquele rapaz. Sim. O desejo de poder. Você pode ver que o Salomão já tinha feito o que fez. Foi um mau exemplo como um pai. Se arrependeu, lógico, se arrependeu. Ele tentou ainda, ele já tinha ouvido a profecia, Salomão, e sabendo da profecia, que o rei ia ser rasgado. Então, o que acontece? Ele sabia muito bem que ele tinha que advertir o filho dele. Ó, tomar cuidado para você saber trabalhar nessa situação, para não tornar a situação pior. Mas como anteriormente, o próprio livro, o Patriarcas e Profetas, fala que ele não tinha uma boa, não influenciou bem o filho dele. Ele não preparou o filho dele anteriormente. O caminho. Foi no tempo da apostasia dele, toda aquela apostasia, então foi difícil. E você vê que aí chegou, olha que situação, você pensa, deve ser coisa de filme, deve ser coisa de comédia. Mas não é, aí você vê quantos jogos você não vem fazendo a mesma coisa hoje? Aí, olha só, fala assim, é uma coisa que não dá para você acreditar. Se não tivesse na Bíblia, isso daí eu não acreditaria. Porque você fala, é impossível uma pessoa fazer uma loucura dessa. Porque, olha, é sério, o diabo estava tomando conta da mente desse rapaz. Porque ele chega lá, o povo chega lá, fala as queixas, porque ele estava vendo que o povo, ele estava acompanhando o pai dele o tempo todo, viu que o povo estava sofrendo. Exatamente. Viu? Ele falou assim, olha, me volta daqui a 3 dias, vou dar uma resposta para vocês. Aí tá bom, o povo foi esperando, o povo já esperançoso, não, ele vai aliviar a nossa carga, não é? Aí chega nos homens idosos, as pessoas que têm experiência, que viu muita coisa, que aconselhou Salomão, que não era o que era fazer, o que não era fazer, que ele já tinha visto muitas vezes. A administração de Salomão. Ele viu muitas vezes. Aí falou assim, então, o que os senhores me aconselham? Falou, olha, o seu pai colocou a carga dura mesmo sobre esse povo. Ele falou, ele colocou mesmo, seu pai não quis saber, ele colocou. Mas se você servir esse povo, for bondoso com eles, né? Fazer o que eles precisam, né? Assim, aliviar o sofrimento deles, não ficar forçando tanto como Salomão fez, esse povo vai te servir, esse povo vai ser fiel a vocês até o fim, vai ser fiel até a morte a você, né? Aí falou, tá bom, é só isso que aí chamou o pessoal que andou com ele, os amigos dele, a gente já sabe da história que os amigos dele falaram, e a parte mais triste foi que ele caiu na conversa dos amigos dele, e ainda foi falar lá na frente pro povo, olha, o povo estava revoltado, o povo estava sofrendo, como é que você vai falar uma coisa dessa que o meu dedinho é mais grosso que o lombo do meu pai, eu vou fazer pior se meu pai... Em termos administrativos, o meu dedinho vai ser mais grosso do que o lombo do meu pai. Então, eu vou pegar mais pesado. Isso é uma coisa terrível, né? Então, ainda acabou se complicando mais. Foi o orgulho, né? Sim. O orgulho, o desejo de autoridade. Autoritarismo, né? Às vezes na igreja acontece isso. A pessoa tem um desejo de poder, de ser ancião, de ser líder, e um orgulho, desejo de autoridade, oprime o povo de Deus. Às vezes persegue os servos de Deus. Exatamente. Por quê? Porque é o desejo. Aí a gente pode até pensar, mas a pessoa não tem conhecimento. Gente, nós temos Bíblia, Espírito, profecia. Leia, irmão, vai ler. Você quer ser um bom diretor da igreja, um bom ancião? Bíblia, Espírito, profecia. Aí você conduz o povo. Aí você segue o conselho dos homens mais velhos, sábios. Agora, se não ler Bíblia, Espírito, profecia, irmão, você vai seguir o conselho dos jovens. Que roubam. Jovens inexperientes, né? Se relaxar, vai se espandugar espiritualmente a igreja toda. Exatamente, ó, esses conselhos aqui, o sábio Salomão já dizia no livro de Provérbios, o governo, quando cobra muito imposto, leva a nação à desgraça. Aí uma determinada nação recebe aí 2,5 trilhões de reais em impostos. Aí, essa cifra é muito alta, não é? 2,5 trilhões de impostos. Mas você vai fazer o que com 2,5 trilhões de impostos? Aí, muitas vezes, o coitado do povo sofre muito, às vezes não tem muito entendimento sobre essas questões, e às vezes tem um grupo que camufla a situação, né? Então, 2,5 trilhões de reais recebe de imposto. Aí vai fazer o que com isso? Aí, muitas vezes, esse imposto não tem retorno.
Não tem retorno. Melhor seria se cobrasse menos imposto e distribuir essa renda de uma maneira sábia e fazer circular a renda em termos geral. Aí seria muito mais sábio. Aí circulava mais essa renda de maneira sábia, aí todo mundo seria beneficiado de maneira sábia. Aí cobrava o imposto lá em cima para beneficiar um grupo de pessoas egoístas que estão somente trabalhando para si mesmo. E uma coisa, Alexandre e vocês falaram a respeito do desejo de poder de uma pessoa que quer ser um líder, mas às vezes a pessoa não precisa nem ser um ancião, sabe? Mas só o desejo de poder e trabalhar pelos bastidores, querendo mandar, querendo oferecer. Não, mas tem que ser assim, porque você não pode fazer isso não sei o que, eu tô falando, sabe, coisa do tipo, na minha igreja não, e não sei o que. Espírito ditador. Entendeu? Né? E assim, mesmo que não seja. Essa palavra, minha igreja. Gente, olha, não pode ser assim. Isso é totalmente fora de Deus. Ou minha igreja, ou meu púlpito. Eu falei, gente, rapaz, que é loucura em Israel mesmo isso aí. E aqui, olha o resultado dessas condutas. Na página 96, que fala a respeito da história de Roboão mesmo, o reino é rasgado, na página 96. Me chamou a atenção esse textinho aqui, olha só. As sementes do mal em germinação, já quando Roboão ascendeu ao trono, não seriam jamais completamente erradicadas. Ou seja, né, não tinha mais jeito. Aí, às vezes, outrora, favorecido o povo de Deus caiu tão baixo a ponto de tornar-se um provérbio entre os pagãos. Pronto, tá aí. Virou o quê? Um mau testemunho. Ótimo. Então, um mau testemunho para os outros. E é verdade, aí você vê aquilo ali, uma pessoa com espírito ditador. Irmãos, com respeito ao espírito ditador, se você quiser, aí na sua casa, se você tiver esse livro chamado Liderança Cristã, leia ele, que lá você vai ser bem esclarecido com respeito como deve ser o comportamento de um líder de Deus, um líder escolhido por Deus, um líder que deixa Deus trabalhar em seu coração, na sua vida. E lá tem uma seção que fala de homens, né, pessoas, né, com espírito ditatorial, né, de querer mandar como se fosse o dono da igreja do Senhor. Ele não é o dono, nenhum homem é dono da igreja do Senhor, nenhum homem é dono de ninguém. Sim. Entendeu? Ele somente instrumento. E aqui fala, Alexandre, por causa dessas condutas, sabe? Aconteceu o quê? O povo não virou aquela confusão, dividiu-se e virou aquele transtorno todinho. E aí o que aconteceu? A igreja aqui nesse caso Israel aqui virou chacota para os mundanos, para os pagãos. É a mesma coisa hoje. É a mesma coisa. Quantas vezes as pessoas, você talvez já ouviu falar de pessoas questionando, falando, olha lá, só vive em briga, só quer mandar no outro lá. Isso aí diz que é crente. Provérbio da boca dos outros. Então, ó, fonte de sabedoria para a gente não errar se a gente seguir, ó. Provérbios 4, de 1 a 9, diz que a palavra de Deus e a lei do Senhor é instrução. Provérbios 9, 10, nós já lemos no começo, é o temor do Senhor, é o princípio de sabedoria. E Tiago 1, capítulo 1, verso 5, quem é a fonte de sabedoria? Deus. Se a gente buscar isso, irmão, pedir. Exatamente. Lá eu vou enfatizar, eu quero enfatizar esse texto de Tiago 1, verso 5. Sim. Deus fala, não tem sabedoria, peça para ele com fé. Não peça duvidando não, peça com fé. Agora, pedir sabedoria por quê e para quê? E agora? Vamos lá então. O próprio Tiago, no capítulo 5, fala uma coisa muito interessante. O próprio livro de Tiago, no capítulo 5, né? No capítulo 4. Diz assim: de onde vêm as guerras? O versículo 1 até o versículo 3. Versículo 3, tudo bem. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nossos membros guerreiam. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreeis, e nada tendes, porque não pedis. Aqui diz porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o satisfazer em vossos deleites. Em vossos deleites. Só para vontade. Exatamente. Agora, pedir sabedoria para quê? Tiago 1, os primeiros versos adiante, mais atrás do versículo 5, onde manda pedir sabedoria, os versículos anteriores falam essa questão, a sabedoria para a gente seria uma boa
Salomão pediu sabedoria ao pai. Senhor, eu sou uma criança, sou um menino, eu não tenho um entendimento. Me dá um coração esclarecido para me administrar esse povo de maneira sábia no teu caminho. Aí sim, pedido muito bom, e Deus atendeu o seu pedido. É tanto que lá no texto lá, quando tu pedir sobre a sabedoria, eu vou te dar outras coisas a mais também, né? Então nós, sabedoria a Deus para vencer o pecado, vencer o mundo, vencer o diabo. Isso é um pedido interessante. Sim. Sabedoria para promover a união, promover o conhecimento e assim por diante, promover o evangelho. Mas pedir coisas a Deus. Pedir sabedoria para ter um conhecimento esclarecido da palavra de Deus. Tem pessoas que têm uma sabedoria muito grande, irmãos, pastores, que têm uma habilidade que Deus deu de uma maneira, coisa maravilhosa. Tremendo. Faz aquele ajuntamento bíblico de maneira maravilhosa. Mas esse ajuntamento bíblico, você quer esse entendimento, é para quê? Aí está. Será que é para... Eu sou... Gloriar a própria pessoa. Eu sei, aquele pastor não sabe, o irmão não sabe, eu sei, eu sou o sabedor. Cuidado com isso. Senão você pode se transformar num instrumento refinado na mão do diabo. Sim, vamos lá na quarta-feira agora, divisão em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 a 17. Qual foi o motivo da desunião e disputas aqui, irmão? O que aconteceu aqui? Qual foi o motivo? Você viu que eles começaram a falar, Paulo já falou, eu fiquei sabendo aí, né, que entre vocês está tendo contenda, está tendo discussão entre vocês, porque um está falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né, ou seja, as pessoas estavam brigando por causa de preferências entre as pessoas. E aí, mas Paulo ele já quebra a conversa logo no meio, falando assim, por acaso Cristo está dividido? Ele já começa a falar de Jesus. Por acaso Jesus está dividido? Jesus é um só. Então ele já começou a chamar a atenção dessas pessoas, né? Então você vê, irmãos, que esse comportamento não é novidade. Sabe? Não é novidade, não é coisa Você nova. não tem essa tendência, né? Seguir os outros, sim, pessoas. Eles tinham uma preferência, questões assim, de conhecimento, um se destacar numa coisa, outro se destacar em outra. Então, o próprio Apolo aqui no capítulo 18 de Atos, versículo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então, aqui está falando que ele era poderoso nas Escrituras. Mas não está falando que é para aqui eu vou ficar com Apolo e eu vou ficar contra aquele, não. É fazer o ajuntamento e todos ficar unidos em Cristo. Paulo, Pedro, Apolo, todos eles e o povo junto, eles eram os servos de Deus que estavam propagando o Evangelho. E obviamente teriam todos ficar unidos e não ter preferência de um e para o outro. Porque com mais talentoso que fosse, não é para a gente seguir homens. Não é. Não. Porque hoje nós temos uma mania, até nós, entre nosso meio, não citar nome por ética, mas a gente vê um pregador lindo assim na nossa TV aí, e diz assim, eu sou fã daquele. Eu sou fã daquele outro pregador. Ele sempre fala a verdade. Eu sou não sei o quê. Eu sou fã de pastor tal, isso. Pastor tal não gosto muito não, mas eu sou fã daquele pastor. Irmão, nós estamos caindo na mesma conversa, na mesma idolatria que Corinto caiu aqui. Aí gira o quê? Divisão. Porque a gente fica indo para quê? Para lá, o outro errou. E não é só divisão não. É idolatria. Idolatria. Todas as obediências. Exatamente, idolatria. E até aqui na lição, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, a fonte da unidade cristã é a verdade em Jesus Cristo. E esse é crucificado. Isso. E ninguém mais, não importando quanto essas pessoas sejam dignas, até está em aspas, de ser um mentor, pregador ou líder. Aos pés da cruz estamos todos no mesmo nível. Todo mundo no pé da cruz. Ninguém está no joelho, está todo mundo no pé. E o objetivo de cada um, ser o presidente, o doutor, o pastor distrital, presidente da associação, geral, união, divisão, não importa. O objetivo de todos nós aqui, todo o nosso objetivo é seguir a Cristo e também ajudar os outros a seguir a Cristo. Esse é o objetivo. E aí qual é o perigo? Está no pé da lição. Vocês têm que ler isso na classe, cada um aí, lê isso na classe, não deixa a professora de ler. Como evitar o tipo de perigo qual Paulo lidou nessa passagem? Porque devemos sempre ter cuidado com a lealdade que oferecemos a qualquer pessoa que não seja Cristo. Cuidado com a lealdade às pessoas que não seja Cristo. Por quê? O que vai acontecer? O que pode acontecer? A gente ficar leal ao homem.
cegamente. A palavra de Deus deixa bem claro, Alexandre, em Jeremias capítulo 17, verso 5. Maldito é aquele, é o homem ou mulher que confia no homem, né? Maldito é aquele que confia no braço de carne e não confia no Senhor. Então, se o maldito homem confia no homem, já está deixando bem claro. Não está falando de, não, irmão, você vai poder me ajudar amanhã a carregar um cimento? Não é isso que está falando. Não. Está falando de entregar a sua vida, a sua vida espiritual. Você vai entregar, você vai deixar a sua consciência na mão de Deus, deixar a sua consciência para outro tomar a frente. Esse livro que eu mencionei um pouquinho antes, tá? Se vocês quiserem ler Liderança Cristã fala também disso, né, de você entregar a sua consciência na mão de outro, para que outro tome a conta das coisas por você. Então, irmãos, isso não pode acontecer. Mas uma coisa... Isso até entre nós aqui, irmãos. Ó, não é para seguir o que a gente está falando aqui, não. É vai ler todos os textos, ler o capítulo inteiro. E não pode se limitar a isso que nós estamos falando. Mesmo que nós estamos lendo aqui, Bíblia e Espírito Santo, a Bíblia inteiro. Isso, a Bíblia e o Espírito Santo é muito rica de informação. Né? E também você pode nos ajudar, passando informações para nós, da Bíblia e do Espírito Santo. Amém, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, aí quando fala divisão da igreja lá, aí eu fico pensando, hoje tem divisão, cada dia que passa tem divisão, isso é fato. E aqui eu quero ler para vocês um trecho, olha, esse trecho é muito forte, que está aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, está na página 114, os 3 anjos e o outro anjo, o capítulo. Fala assim, olha só: uma nova vida está vindo do céu e tomando posse de todo o povo de Deus. Olha só. Mas, veja, está vindo o Espírito de Deus dando vigor, as pessoas para acordar. Aí, mas olha só o que o inimigo vai fazer. Mas introduzirão divisões na igreja por causa disso. O inimigo não vai querer deixar quieto. Continua. Desenvolver-se-ão 2 partidos na igreja. É profecia. Ainda continua. Trigo e joio crescerão juntos até a ceifa. A obra aprofundar-se-á mais e mais, se tornará mais intensa para o fim do tempo. Então o trigo e joio vai até a ceifa? Vai até o fim. Então não adianta a gente querer. Então nós estamos com uma ideia meio distorcida. Não, a igreja tem que ter toda unida, só trigo. Vai contra a profecia. Porque joio e trigo junto. Nós temos, a profecia está mostrando isso. Nós temos que batalhar para unir todos, mesmo sabendo que vai acontecer. O estímulo é esse que Deus nos dá. Batalhar pela unidade, sempre. Sim. Mas que a profecia mostra que sempre o povo de Deus sempre teve 2 grupos. Sempre teve 2 grupos. Porque não tem jeito, Reverendo. Se você quer consagrar a igreja, você quer consagrando os irmãos lá. Sempre o inimigo vai fazer com o servo dele entre lá para ficar contra o que você está fazendo. E esse estímulo que a gente batalha para a unidade é para atrair aquele grupo que quer seguir a verdade. E quanto mais vocês crescer em o Espírito Santo, que o Ricardo está falando que chega, quanto mais o Espírito Santo encher a pessoa, mais vai ser alvo do diabo. Vai ser alvo do diabo. E olha só, complementando o que vocês estão falando mesmo aqui, ó. E todos quantos são co-obreiros de Deus contenderão mais zelosamente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vai piorar. Sim. Ainda continua mais. Não serão desviados da mensagem presente. Não adianta. Os que são de Deus não vai desviar da mensagem presente. Não adianta. Que já está iluminando a terra com a sua glória. Coisa alguma é digna de por ela contendamos, senão a glória de Deus. Ou seja, nada para essas pessoas que estão honrando a Deus é mais importante do que a glória de Deus. Eles não querem saber. É o objetivo, né? É o objetivo. A única rocha que há de subsistir é a rocha dos séculos. A verdade, tal como é em Jesus, é o refúgio nesses dias de erro. Amém. Então, eles não vão abrir mão. Então, irmãos, uma coisa é bem clara. Eu não sei se talvez o irmão, sem perceber, né, está tentando atacar um outro irmão, porque o irmão talvez por falta de conhecimento, às vezes o irmão está com falta de conhecimento, né? Até na sinceridade, às vezes pensando que está vindo certo, porque isso acontece. Isso acontece. Saulo. Né? Saulo mesmo, veja Saulo. Os Saulos modernos, né? Sim, às vezes acontece. Não, no zelo, né? Pensando que está fazendo. E às vezes sem perceber, ele está fazendo uma obra que Deus não pediu para ele fazer. É isso. Aí, irmãos, nós temos que estudar a palavra de Deus. Os irmãos deixaram bem claro aqui. Não deve, você não deve, nenhum de vocês deve acreditar em nenhum de nós aqui. Porque se você acreditar, irmão, se vocês acreditarem em nós,
assim sem conferir nada, assim, peraí, eu vou ouvi-los, lógico, com respeito, você ouve, mas eu vou conferir se é isso mesmo. Se vocês acreditarem em nós, não, eu vou acreditar neles porque eu gostei deles, tal. Irmãos, você vai estar desonrando a Deus. Você vai estar desonrando a Deus fazendo isso. Não confira mesmo, é para conferir mesmo, se é isso mesmo. E aqui está falando que o povo de Deus vai ficar firme. Quem é de Deus vai ficar firme. Não importa que as pessoas queiram ameaçar, não importa se vem da família, não importa se vem de amigo de muitos anos na igreja, não importa se vier de pastor, se vier de ancião, se vier de diácono, se vier de não sei quem. Não importa, você vai ficar. O servo de Deus vai ficar firme. Ele vai sofrer as consequências, mas sabe o que vai compensar, sabe o que vai consolar? É a consciência tranquila, de conseguir colocar a cabeça no travesseiro e falar, não, eu estou fazendo o que Deus está me mandando fazer. E é o que importa. Paulo dormia tranquilo, Pedro dormiu tranquilo, muitos dormiram, aquelas pessoas que passaram em épocas e épocas, Lutero, esses homens tudinho aí, homens e mulheres, dormiam tranquilo, sabe? E eu até para fogueira, alguns, né? Tranquilo, por quê? Porque sabia que estava fazendo o que Deus pedia. É isso que nós temos que ter em mente, porque com uma consciência pesada está fazendo o que é mal, eu não sei como é que a pessoa consegue, porque não tem como, né? Exatamente. Viver tranquilo, viver feliz com Jesus é muito bom. E também chegar a tombar, dormir no Senhor, é melhor ainda também. Dormir no Senhor, dorme garantido. Aí quando Jesus vier, vai ressuscitá-lo e vai herdar a vida eterna e receber aquela coroa. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora quinta-feira nós vamos entrar no assunto aparecerão lobos ferozes. Nós vamos comentar geral, eu vou dar os textos para os irmãos. Olha só, Atos capítulo 20, verso 25 a 31, você pode marcar aí. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14 a 19. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 12 a 17. Então nós vamos comentar aqui lobos ferozes e os falsos mestres, irmão. O que acontece aí? Agora nós precisamos localizar esse povo. Quem são esses lobos, quem são esses falsos mestres, os doutores e tudo mais. Esse pessoal tudo aí. Vamos lá localizar eles. Então, Mateus 5, versículo 15 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Aí. Então os lobos aqui quem são? E os lobos ferozes são os falsos profetas. E um falso profeta ensina o quê? A primeira coisa é mentira, fora da palavra de Deus. Então, os falsos profetas, ele ensina a mentira, né? Ensina você a ir no pecado, que o pecado não é tão assim pecado. Virante, se você me permite, eu quero ler um texto, uma passagem bíblica, você já pode continuar. Efésios capítulo 5. Capítulo 5, Paulo menciona também a respeito desses falsos líderes. Isso. Efésios capítulo 5, do verso... Eu vou ler o verso 1. Aqui pede do verso 6, mas eu vou ler o verso 1. Olha só o que diz. Começa no verso 1. Sede, pois, seguidores de Deus, como filhos amados. Primeira coisa, sigam a Deus. Ele continua. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Veja, não é nem para falar. Então assim, então aí quando você vê, com toda a tristeza no meu coração, tem que falar isso. Quando você vê talvez um líder e fala assim, e aí jovem, e aí como é que foi lá? Você conseguiu umas menininhas lá, uma namoradinha lá, rapaz? Já está falando sobre isso. Já está falando sobre isso aqui, ó. Não é nem para se nomear. É do diabo esse homem. É do diabo esse homem. Ele é um falso profeta. Você leu pelos seus frutos? Aqui, ó. Qual foi o fruto? Já começou o fruto. E ele continua. O fruto levando a se prostituir. Se prostituir. Ainda continua. Nem imundícia, nem conversas tolas, nem chocarrice, que não convém. Mas antes, em ações de graça, fale de Deus. Olha como Jesus é poderoso. É isso que eu tenho que sair dos meus lábios para motivar um jovem. E segundo Timóteo, Paulo adverte o jovem Timóteo evitar o falatório inútil e profano. Evitar. Esse negócio é exatamente levar a juventude, aconselhar, seja jovem, velho, sempre ter na mente. Lá o pensamento de Paulo fala assim, isso seja o vosso pensamento, o que é a honra, a edificação, louvor, sabedoria, glória, tudo isso seja o vosso pensamento. Olha só, e aí Vilani, olha só, eu quero ler mais dois versos aqui, mais 3 versos, e aí você já continua aqui, porque eu nem vou ler a parte do verso 14, nem vou ler, mas aqui vai até o verso 7.
Olha só, porque bem sabeis isso. Está falando que eles sabiam, e nós sabemos isso também. Que nenhum devasso, ou pessoa impura, Escute bem. ou homem avarento, o qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo de Deus. Olha. Ainda continua. Portanto, não sejais participantes com eles. Assim, eu pulei, né? Eu pulei um verso aqui. Não terá herança no reino de Deus. Eu falei o verso 5, agora eu vou falar o verso 6. Ninguém vos engane, viu? Isso. Com palavras vãs. Ninguém engane você. Não, irmão. Isso é besteira, rapaz. Não se preocupe, não. Na volta de Jesus, Jesus tira todo esse desejo do seu coração, rapaz. Não, ou então, não se preocupa não, viu? Jesus vai estar intercedendo conosco para sempre. Você vai entrar no céu com pecado, que não tem problema não. Jesus está falando aqui que não vai entrar. Eu vou ler novamente, verso 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, o qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Já está dizendo que não vai entrar. Exatamente. Aqui Paulo ainda fala assim, ninguém vos engane, ele ainda fala no verso 6, ninguém engane você, não caia nessa conversa fiada na linguagem popular, não caia nessa conversa fiada, diz assim, ó, com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, essas pessoas que estão falando, não, Jesus vai deixar. Esses homens aí estão sob a ira de Deus. Essas pessoas que estão ensinando isso estão sob a ira de Deus, certo? E se eu guardar isso no meu coração, se eu alimentar isso em meu coração, eu também vou estar debaixo da ira de Deus. Está escrito aqui, Paulo está falando. Eu não estou inventando isso, eu não estou querendo botar pânico em ninguém. E ainda continua, Alexandre, só para fechar o verso 7 aqui, e a gente já continua, vocês continuam. E o verso 7 diz assim, não sejais participantes com eles. Pronto. Não era para se misturar com esse povo. Pronto. Eles estão falando essas bobagens, essas heresias, desonrando a Deus com essas palavras mentirosas, certo? Dizendo que Cristo vai salvar a pessoa com pecado, que Cristo não se importa se a pessoa está pecando ou não. Sabe? Não, tudo bem. Tem ditado, né? Jesus completa, Jesus dá um jeito. Não tem nada disso, não. Esse complemento aí que vai ter lá no Lago de Fogo. Esqueça disso aí. Se para a igreja fala, tem esse capítulo, você pode pesquisar. Testemunho Seleto, volume 2, tem um capítulo que fala assim, ó, agentes de Satanás. É o capítulo inteiro, você lê o capítulo inteiro, que você vai ver, notar quem são os agentes de Satanás. Vou ler só um trechinho aqui, ó, mas você lê o capítulo inteiro, você vai saber. Complementando o que o Ricardo falou, ó, é um comentário daqui, ó. Satanás serve de homens e mulheres como agentes para seduzir o povo ao pecado e torná-lo atraente. Não é tão assim, não pode ser fanático. Esses agentes educam fielmente de modo a disfarçarem o pecado, por tal forma que possa com mais êxito destruir as almas e roubar a Cristo de sua glória. Satanás é o grande inimigo de Deus e do homem. Ele se transforma mediante seus agentes em anjos de luz. Olha, fala até bonitinho. Nas escrituras ele é chamado destruidor, acusador dos irmãos, enganador, mentiroso, atormentador e homicida. Satanás tem muitas suas ordens, muitos irmãos, mas tem mais êxito quando pode servir de professos cristãos por sua obra satânica. E quanto maior a sua influência, quanto maior o cargo, quanto maior elevada a sua posição, quanto mais conhecimento possuído de Deus, comentou no começo, ele seu serviço, como tanto mais êxito dele se pode servir. Olha essa frase aqui, ó. Aquele que incita ao pecado é seu agente. É agente do diabo. Todos que ficam incitando o povo a pecar. Ah, jovem, aquela menininha lá, você foi. E aí? E aí, o que Deus beijinho na menininha e tal. Isso está falando de incitar o pecado. E quando o camarada, além de incitar o pecado, defende uma teologia que não pode vencer o pecado pelo poder de Deus. Pronto. Aí, pronto. Ele é pior do que esse aí que incita o pecado. Ele é pior ainda. Ele é pior ainda do que esse aí que incita o pecado. Então, irmãos, complementando aquele texto que eu estava falando, sobre o lobo, o que é o falso profeta e tal, em Isaías 9, versículo 15, diz assim: o ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. A cauda do diabo, que o diabo ensinou ele arrastou do céu até essa parte dos anjos com sua cauda, com o seu engano, com sua falsidade, com o seu engano. Exatamente. Mas também, como tem um falso profeta, inclui nessa classe de lobos vorazes e falso profeta, inclui a classe dos cães, lá de, eu queria que você me ajudasse, em Apocalipse 22, verso 15, os cães, e Filipenses eu notei aqui, Filipenses 3, versículo 2,
3:2? Filipenses 3:2, Alexandre, e Ricardo vai no Apocalipse 22, verso 15. Eu quero que você localize os cães aí, os cães. Olha só, diz assim, Apocalipse 22, verso 15. Porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os devassos, os assassinos e os idólatras, e quem quer que ama e pratica a mentira. Aí está. E aí, Alexandre? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Vamos lá então. Na época lá, se você pegar o texto aqui, toma cuidado com os cães. O cão que está falando é um cachorro. Ele está falando que o falso obreiro, ele é comparado a um cão. E lá em Apocalipse, a gente leu que quem é que vai ficar de fora? Os cães. Quem é que vai ficar de fora, resumidamente aqui, traduzindo? Os falsos obreiros vão ficar de fora, irmãos. Então, você que é obreiro, seja um obreiro de Deus verdadeiro. Porque eles amam e propagam a mentira. Exatamente. Que se você for falso, lá na época, lá no contexto lá do texto lá, os falsos obreiros lá estão ensinando o quê? Para o povo fazer o quê? Circuncidar. O qual já tinha cumprido seu objetivo lá, não precisava mais. Então, o falso obreiro aqui, ele ensina outro tipo de falsidade, outro tipo de engano. Então, uma falsa doutrina, uma heresia. Então, tome cuidado com isso. Então, eu tenho um texto também no Antigo Testamento que fala que os cães que não ladram. Não ladram. No aviso. Eu notei não aqui, avisam, exatamente. Fala que eles estão no muro para dar um alerta e não ladram. Cães mudos não sabem ladrar. Isaías 56, verso 10, Alexandre. 56, 10. Ezequiel 3, verso 17, cara. Se você for lá, você vai ler o texto. Ezequiel, 3, verso 17. Tá. E eu vou ficar localizar um outro pessoal também, que são danados para ensinar o que é errado na igreja. Isaías 56, verso 10, vou ler aqui, ó. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são os cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir, os atalaias. Aí. Tá vendo aí? E o verso, capítulo 3? Capítulo 3, versículo 17. Vamos ver só o verso 17, que depois os irmãos passam a gente ler todo o capítulo, irmãos. Diz assim, ó, Filho do homem, eu te fiz vigia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e dei o meu aviso. Aí se você ler o capítulo todo lá, você vai ver lá. Se você não avisar o ímpio... É verdade, Se você não avisar o ímpio, depois lá na frente fala, se você não avisar também o justo, se o justo se desviar. Então, você vai receber uma sentença lá de Deus. Então, por isso que a gente tem que estar advertindo sempre a mensagem. Exatamente. Exatamente. Então, sempre que você está... Se eu aqui, nós somos humanos, podemos cair... Lógico que nós podemos cair em erro, em pecado, nós estamos sujeitos. Você que me vê nessa situação, você tem... Vilane, não é Vilane? Você fez isso assim, 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 e aquilo está contra a palavra de Deus. Então... Busca Jesus, se arrependa, confessa e tal. É assim que tem que agir. E eu, por minha vez, se ver você em erro também, vou atrás de advertir você, o pastor da igreja adverte os irmãos e assim por diante, né? Tomar um certo cuidado. Vamos lá então. Então, aqui localizamos a esses lobos, esses falsos obreiros. E aqui em 2 Pedro 2, verso 1 em diante, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Destruição. Então, irmãos, aqui ó, e muitos, verso 2, seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Misericórdia. Os doutores, os falsos doutores da igreja, viu? Vilânio, e complementando o texto que você falou, eu quero ler passar para os irmãos um texto aqui do Espírito de Profecia, Mensagem Escolhida, volume 1, aqui no capítulo Alicerces da Nossa Fé. E está aqui na página 204 para 205. Olha só o que fala. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma deve ser feita entre os adventistas no sétimo dia. E que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade
que Deus em sua sabedoria concedeu à igreja remanescente. Ainda continua. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos em conta de erros. Estabeleceria uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores desse sistema iriam às cidades, realizando uma obra maravilhosa. O sábado, santo dia de Deus, né, seria naturalmente menosprezado. Veja, não está falando que seria abolido, seria menosprezado. Menosprezado. Não é tão importante assim. Não, pode. Vai no casamento de sábado, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não tem problema não, ainda continua. Seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Você está menosprezando a lei de Deus, você está menosprezando o próprio Deus. Ainda continua, mesmo dizendo que ama a Deus. Sim. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Veja, então o movimento, ninguém se opor, vai ser excluído, passa por cima, ser excluído. Vão usar de mentiras, de calúnia para poder queimar aquela pessoa. Ainda continua. Ensinariam os líderes desse movimento, né, ser a virtude melhor que o vício. Não, eles ensinaram na santidade, sim, nós temos que honrar Deus, nós temos que honrar Deus, santidade, né? Mas, removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais e a tempestade derribariam a estrutura. Quem tem autoridade para iniciar semelhante movimento? Aí continua, possuímos a Bíblia, temos nossa experiência com o atestado da miraculosa operação do Espírito Santo. Temos uma verdade que não admite contemporização com outra. Não devemos repudiar tudo o que não esteja em harmonia com esta verdade? Ou devemos aceitar? Aqui fala assim, hesitei quanto ao envio daquilo que o Senhor me impeliu a escrever e retardei a remessa. Eu não queria ser compelido a apresentar a influência desencaminhadora desse sofisma, mas na providência de Deus, os erros que se tem insinuado têm de ser combatidos. Então, já está dizendo bem claramente aqui que lobos, esses homens de grande influência, iriam querer forçar a entrada na igreja dessas coisas. E aí você pode ver que nós temos hoje na igreja, no termo geral, um mundanismo crescente. E ali falou uma nova ordem de livros. E fala de uma sacudidura aí também? É isso aí? Nova ordem de livros. Uma sacudidura? Tem também aqui. Eu quero ler um texto aqui para vocês. Tem uma questão da sacudidura aí no meio de um pessoal, né? Aqui fala que por causa de coisas assim também ruins, nós temos um texto aqui na página 270. 270 falando de sacudidura. Qual livro? Aqui está nos Primeiros Escritos. Primeiros Escritos, 270. Deixa eu achar aqui. Tem que haver uma sacudidura. Deus vai sacudir a sua igreja. Vai sacudir a sua igreja para seguir o caminho verdadeiro. Olha só que fala. Falando de sacudidura, ou seja, as pessoas não vão aceitar. Irmãos, os fiéis de Deus não vão aceitar essas coisas. Mas aqui, aí fala de uma sacudidura, olha só. Perguntei o significado da sacudidura que ouvira. Foi-me mostrado que era determinado pelo testemunho direto, contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isso produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isso é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. E ainda continua, vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho que depende do destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, e se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos os que recebem a verdade obedecer-lhe-ão e serão purificados. Aqueles que recebem a verdade vão obedecer e vão ser purificados. Então a sacudidura vem com o testemunho direto. Sim. A mensagem direta, a fiel testemunha, a igreja de Laodiceia. Então, irmão, quem prega a Bíblia, Espírito e Profecia, a mensagem direta, causa sacudidura. Vai ter duas classes aí. Um vai levar o estandarte, essa mensagem foi dura, mas é de Deus. E outro vai falar assim, não, Deus desde quero saber. Vai sacudir. Exatamente. Sacode. Só que essa sacudidura, nós temos que prestar bem atenção. As pessoas nessa sacudidura, ninguém sai da igreja, irmão. Não fica, porque tem uma filosofia no nosso meio que o joio vai sair tudo lá para fora e vai vir os irmãos de outra denominação e vai
tomar o lugar no assento. Irmão, não vai tomar o lugar no assento da igreja. Eles vão tomar o lugar no livro de registro no céu. O irmão que foi sacudido cai fora e eles entram no É o assento no céu. É o assento da igreja, não. Mas tem porque você lê o texto que o joio e o trigo vai até o fim. Exatamente. Tem a sacudida do povo comum, mas também tem a sacudida do povo dos líderes também. Tem aqui, ó. Tem a sacudida. Eventos finais. Tem a sacudida. Eventos finais, página 154. Tem uma sacudida especial no meio dos líderes. Página 154. Diz aqui, irmãos, ó. Deixa eu achar aqui. Aqui. Página 155. Fala assim, ó. Pastores não santificados serão eliminados. Então, os pastores que não são santificados... Escutem bem, olha o texto aí. Não santificados. Escutem bem. A grande questão que está tão próxima ao cumprimento da lei dominical eliminará aqueles a quem Deus não designou. Ou seja, aqueles que entrou, não foi Deus que colocou ele lá dentro. Foi o diabo que colocou. Se não foi Deus, foi o diabo. Não tem outro. Não tem terceiro. Não tem em cima do muro. É. E aí fala, e ele, Deus, né, terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Então, olha, então Deus vai... Na década dominical com a chuva Deus serôdia, vai juntar pastor com o irmão fiel, Isso, diácono e... Aí sim, Deus vai... A mensagem aqui é clara. Você que é obreiro, você que é pastor, presidente, doutor, Sim. você que é ancião, membro da igreja, do faxineiro ao presidente. Então todos nós devemos seguir o caminho de Jesus. Agora, conforme os textos que a gente viu aqui, a recompensa da pessoa que segue no engano, que segue enganando os outros, a recompensa, irmãos, vai ser a perdição. Vai ser essa, não tem problema correr não. E o remanescente fiel que segue a palavra de Deus em Cristo Jesus vai receber a coroa da eternidade. A profecia da Bíblia diz que os fiéis vão sofrer muito. Não podemos negar isso. Está sofrendo e vai sofrer muito ainda, muitas consequências por ser fiel a Deus. Mas vai receber uma recompensa eterna. A eterna felicidade ao lado da pessoa que é a felicidade. Amém. Jesus. E olha só, Virânio, e em meio a tudo isso, olha só que fala, essa parte aqui é doída, mas vai acontecer e está acontecendo. Assim, vou dizer em certo grau, não é? Muitos se levantarão em nossos cultos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa na infernal tocha de Satanás. Ainda continua, mas dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca, mas estes que não podem fazer muralhas para obstruir a verdade. Mas isso não pode, né, obstruir a muralha, não pode levantar a muralha para obstruir a verdade. Ainda continua, pois essa prosseguirá avante e para cima até o fim. Amém. Esses homens aqui, está falando de pastores aqui nesse caso, porque tem muitos pastores que, como lemos o texto acima, que não foi colocado por Deus, foi colocado pelo diabo. A gente sabe disso, em todas as igrejas tem isso. Todas as igrejas tem isso, não é só igreja de vez todas, sem exceção. Mas onde se clama o nome de Cristo, tem homens de Deus e tem homens falsos, vamos falar aqui do falsos doutores, falsos pastores, falsos irmãos, falsos líderes, tem tudo isso na igreja adventista sétimo dia. Mas nós temos todos esses textos, mas agora os irmãos não vão pegar esses textos e faltar com respeito aos líderes da igreja, irmãos. Aqui nós estamos falando o que Deus está falando através da Bíblia e do Espírito de profecia. Mas não é para nome, exatamente. Aí não tem autoridade para julgar quem é quem. Isso não. A Bíblia e o Espírito de profecia está dizendo que tem esse tipo de gente na igreja. Mas você não vai faltar com respeito ao seu pastor da igreja, aos doutores, não vai faltar com respeito. Até nós temos que vigiar, porque senão nós se torna também um falso profeta. Exatamente. E olha só, Vilânio, olha só a perguntinha aqui embaixo. Como nos proteger de pessoas que, mediante a falsos ensinos, causam divisões? Como se proteger dessas pessoas? Então, os falsos ensinos, irmão, para fechar aqui, o povo de Israel desuniu por causa de quê? Desobediência. Exatamente. O falso ensino vai causar desobediência entre o povo de Deus. Então o que causa a união? Se o falso ensino é divisão, a união é obediência. O ensino da Bíblia e Espírito é a verdade. A união eu dou exemplo para vocês. Nós estamos aqui no Brasil. Nós não conhecemos nossos irmãos lá dos Estados Unidos, da África. Vamos lá que 7 países, irmãos de 7 países se encontrem num evento. E esses irmãos sigam a Bíblia e o Espírito de profecia, conforme Deus quer.
não se conhecia, mas era como se conhecesse, porque eles seguem uma única verdade. Uma fé, uma única Deus, fé um batismo. em Cristo Jesus. Sim. Segue uma única verdade em Cristo Jesus. Então, quando a pessoa segue a verdade em Cristo Jesus, eles são unidos. Sim. Independentemente que eles estejam distantes um do outro, eles são unidos. Cultura, de tudo. Não, eles são independentemente de cultura, de língua, de tudo. Porque eles seguem uma única verdade. Isso. Seguem a Cristo e sua verdade. Então eles são unidos. São independentemente de cultura, de distância. Amém. Amém. Louvado seja Deus, irmão. Que você possa compartilhar esse vídeo com outros irmãos. E você possa orar por nós. Você possa clicar no sininho para receber notificações. E possa comentar, dar seu testemunho que você está achando da lição. Se isso tem mudado a sua vida, tá bom? O telefone está embaixo para você entrar em contato aí também. Tem o Facebook. Que você possa entrar em contato conosco, amém? Vamos orar ao nosso Deus. Amém. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos pela sua oportunidade que estudamos a tua palavra. Deus. Amém, Senhor. Que o Espírito Santo possa conduzir a nós aqui, nossos irmãos que estão ouvindo, assistindo, que todos nós possamos chegar na unidade da fé, na Bíblia e no Espírito de profecia. Amém. Abençoe os pastores também, a liderança, que dê ânimo e vigor para que eles sejam uma atalaia, um homem firme, uma mulher firme em Cristo Jesus. Amém. Deus, para conduzir o teu povo à Canaã celestial. Amém, Senhor. Ó Senhor Deus, nos ajuda, dá-nos discernimento da mão esquerda e da mão direita. Abençoe o teu povo, dá-nos entendimento para que possamos, Senhor, seguir a tua fé, a fé pura somente. Amém. Nos pedimos não que haja mérito em nós, abençoe todos os nossos irmãos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado.